Se seu time ainda precisa de reforços, vai gostar desse vídeo. Vou contar nomes de atletas que ainda podem ser contratados por clubes brasileiros e que fariam enorme sucesso por aqui. Bora te atualizar também sobre Galopo, o que acontece com o meia argentino que não entrou nas últimas 3 partidas do São Paulo. Quero te atualizar também sobre Ayrton Lucas, ele fica ou não no Flamengo para a próxima temporada. Novidades, as últimas do mercado de transferências, a entrevista surpresa de Cuca nessa segunda-feira, falou sobre o drama de Ferreirinha no Grêmio, tem ainda novidades importantes do Corinthians, tudo sobre os jogos de meio de semana na Copa do Brasil, além de muitas outras coisas. Antes, só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por Diário de São Paulo, Gazeta Esportiva, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, entre outras, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, aperta esse botão vermelho de inscreva-se e ative as notificações. Vai ficar por dentro de bastidores, transferências, mercado da bola, finanças e muito mais. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação vem da Holanda. Antony deu mais uma pista de que quer jogar no Manchester United. Um de seus empresários postou uma foto dele assistindo ao jogo do time inglês que venceu o Liverpool no fechamento da rodada da Premier League. Quero te atualizar também sobre Fluminense e Corinthians, que começam a se enfrentar nessa quarta-feira pela semifinal da Copa do Brasil. Flu e Corinthians chegaram a um acordo em relação à divisão dos ingressos. 6% da carga de ingressos para os visitantes, tanto no Maraca quanto na Neoquímica Arena. No Maracanã, os corintianos vão ter direito a 3.400 lugares. No estádio alvinegro serão 2.700 torcedores do tricolor. Bora te atualizar também sobre Neymar, que tem participação muito, mas muito expressiva com a camisa do PSG em gols na atual temporada. São 3 participações em gol por partida. Isso porque ele soma 7 gols e 6 assistências nos 4 jogos oficiais do time parisiense. Para fechar o giro de notícias, contar que o São Paulo já vendeu mais de 30 mil ingressos para o confronto contra o Flamengo nessa quarta, jogo de ida da Copa do Brasil, partida marcada pro Morumbi, absolutamente decisiva para o tricolor. Por falar em São Paulo, o departamento médico do São Paulo ficando um pouquinho mais aliviado. Restam apenas Arboleda e Caio, que se recuperam de cirurgias no joelho, vão demorar um pouco mais de tempo para voltar, e o André Anderson, que há 2 meses sente problemas musculares. Para fechar o giro de notícias e começar com as informações para valer, mais demissões no Santos. Depois de Newton Drummond, o executivo de futebol do Santos, que caiu na semana passada, contei para vocês com exclusividade, Peixe decidiu demitir nessa segunda-feira um fisiologista e mais 2 nutricionistas. As opções foram decididas pelo novo coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, o Charles Costa. Dessa maneira, não sobrou ninguém da antiga gestão do departamento médico. Bora começar com as notícias para valer. A primeira informação é sobre Ferreirinha, atacante que pertence ao Grêmio, já foi disputado ou pretendido por Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro nos últimos tempos. Acabou que ele ficou, o Grêmio pediu 12 milhões de euros e eu queria relatar sobre o ano trágico para o atacante do Grêmio. Ele acaba de se contundir pela 4ª vez somente na atual temporada. Voltou a atuar contra o Cruzeiro nesse domingo, saiu contundido no segundo tempo. Nessa segunda-feira, o Grêmio emitiu uma nota afirmando que ele tem uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Tendência de mais 2 meses fora, pelo menos os 2 casos recentes de atletas com grau 2, com lesão de grau 2 no Grêmio, o Elkson e outro atleta, o Edilson, também precisaram de 2 meses para se recuperar. Essa lesão na coxa é a segunda consecutiva. Ele havia tido outras lesões um pouco mais graves, mas a repetição de uma lesão na coxa acaba causando preocupação. Ferreira, que não consegue estar em campo à disposição do Grêmio desde o início da temporada. Bora falar sobre Cuca, que chamou a atenção de todos. Nessa segunda-feira a coletiva foi do Nátio Fernandes. Quando os jornalistas já estavam se preparando para fazer as coisas da matéria do Nátio, surgiu a informação do pessoal da comunicação do Galo de que o Cuca gostaria de dar uma entrevista. Foi o suficiente para que um monte de gente já começasse a imaginar que o Cuca estaria indo embora mais uma vez do Galo. Enfim, não era isso. O Cuca deu uma entrevista coletiva, admitiu responsabilidades, não jogou a toalha em relação à disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e deixou em suspenso o seu futuro. Sobre o campeonato, ele disse o seguinte, abre aspas, o título está muito distante, mas a gente ainda não jogou a toalha.
depende de uma arrancada fantástica, mas no futebol tudo pode acontecer. Cuca, que era o técnico do Fluminense quando o tricolor das Laranjeiras tinha só 1% de chance de escapar do rebaixamento e conseguiu se manter na primeira divisão. Só para completar sobre o Cuca, ele lembrou que nos últimos 5 jogos em que o Galo marcou míseros 5 gols, foram 121 oportunidades para marcar, o que demonstra a total falta de capacidade, concentração e capricho dos atleticanos nesses confrontos, o que também nos faz entender um pouquinho do porquê o Atlético vive essa fase ruim. 14 pontos de desvantagem em relação ao Palmeiras, líder do campeonato, com 15 rodadas de distância. Ainda dá? Você acha que o Atlético ainda pode chegar no Palmeiras? Eu não acredito nessa possibilidade, nem o Cuca acredita, ele está jogando para a torcida. Quando perguntado sobre o futuro, ele disse que vai deixar essa conversa um pouquinho mais distante. Quero falar agora sobre Ayrton Lucas e o futuro do lateral esquerdo, que pertence ao Spartak Moscou e está emprestado ao Flamengo até dezembro. Nesse contrato de empréstimo ficou estipulado que se ele alcançasse o número de jogos, ele seria comprado de forma obrigatória pelo Flamengo por 9 milhões de euros. É praticamente impossível que o Ayrton Lucas consiga alcançar essa meta, primeiro porque ele se contundiu, chegou contundido, precisou de um tempo para se recuperar, depois porque ele tem feito um rodízio com o Felipe Luiz. Ah, Nicola, então quer dizer que o Ayrton Lucas vai embora? Não. O Flamengo vai tentar convencer o Spartak a deixar o jogador em definitivo, só que em outras condições bem mais baratas, não pelos 9 milhões de euros. O Santos, ou melhor, o Flamengo quer comprar um percentual menor do Spartak para ter o Ayrton Lucas em definitivo, contrato de 4 temporadas, informação divulgada em primeira mão pelo jornal Dia. As tratativas estão só em fase embrionária, o Ayrton Lucas tem contrato até dezembro, vai permanecer no clube e tem se destacado cada vez mais defensivo e ofensivamente. Foi dele, por exemplo, o passe para o gol do Vitor Hugo no empate 1-1 com o Palmeiras. Para mim, o Ayrton Lucas foi o melhor jogador do Flamengo em campo nesse domingo. E você tem gostado do lateral? Levando em consideração que o Felipe Luiz vive os últimos meses de sua carreira, já há um planejamento dentro do próprio Flamengo para que ele assuma uma outra função na comissão técnica. Acho que seria fundamental, importantíssima a permanência do Ayrton Lucas, lateral revelado no Fluminense. Quero te explicar agora sobre a situação de Galopo, reforço mais caro do São Paulo nessa temporada, 4 milhões de dólares, uma verdadeira novela para tirá-lo do Banfield. Depois de várias idas e vindas, São Paulo conseguiu anunciar o Galopo, que foi apresentado, fez bons jogos, mas nas últimas 3 partidas desapareceu, ficou todas no banco de reservas. Ele nem sequer chegou a entrar contra Santos, América e Red Bull Bragantino. Fui buscar explicações na comissão técnica e na diretoria, e a resposta é que ninguém tem uma resposta definitiva para o caso. Ninguém entende a opção do Rogério Ceni. Não há problemas com o jogador, ele não tem nada de relacionamento com outros atletas, até levantou-se a suspeita de que depois da briga com o Pablo Maia, você vai lembrar, o São Paulo perde em casa para o Flamengo em jogo do Campeonato Brasileiro e no último lance da partida o Galopo vai cobrar o Pablo Maia, que fica revoltado, vai para cima dele, os caras vão discutindo até o vestiário e o Rogério precisa intervir. A partir daquele momento em que o Galopo era titular, ele joga mais 45 minutos contra o Ceará. Na partida seguinte é substituído no intervalo e não entra mais em campo. Eu até fui checar se esse problema acabou pesando na ausência dele. E as pessoas com quem conversei, tanto da comissão técnica quanto da diretoria, asseguram que não há nada, que é algo do Rogério Ceni. E o Rogério é quem tem que explicar o porquê da ausência de um jogador que tem qualidade, que estava crescendo dentro de campo e é apontado por muitos como uma futura grande negociação, mas para isso ele precisa jogar. Queria saber o que você pensa a respeito do Galopo e também das escolhas de Rogério Ceni, que recentemente, nesse domingo, para ser mais específico, voltou a escalar Rafinha como zagueiro e Marcos Guilherme como lateral direito. Eu acho o Rogério um dos bons treinadores em atividade entre os brasileiros, mas algumas invenções dele, essa relação às vezes conturbada com os atletas de maneira desnecessária, para mim são 2 pontos que ele precisa melhorar urgentemente. Bora fechar o vídeo para falar a respeito de jogadores que ainda podem ser contratados nos clubes de futebol no Brasil. Aí você deve estar pensando, esse Nicola ficou louco. Ele passou semanas dizendo que no dia 15 de agosto a janela de transferência se encerrava. E agora, uma semana depois, ele vem falar que ainda dá para contratar jogador? Bora explicar direitinho essa história. Não dá mais para contratar atletas que têm vínculo, que estão empregados. Mas, tá bem clara, é uma das 3 exceções à regra. Jogadores que estavam desempregados, pelo menos até o dia 15, ou pelo menos até segunda-feira da semana passada, se os caras já estivessem desempregados quando a nossa janela fechou, esses caras ainda podem ser contratados. Por pouco tempo.
Na Série B, a janela de inscrições, a janela para registros de atletas na segunda divisão se encerra na quinta-feira. Na Série A, esse registro se encerra na sexta-feira dessa semana. Ou seja, se seu clube quiser contratar algum jogador, ele precisa pegar um atleta desempregado e que seja inscrito até quinta na Série B ou sexta na Série A. Separei uma lista com atletas desempregados que atendem a essa característica. Confesso que tem bons nomes e outros nomes de qualidade bastante discutível, mas é para você pensar e dizer se algum deles cabe no seu time do coração, beleza? Bora começar com os zagueiros / laterais. Lateral é bom, Marcelo. Resta saber se ele vai querer voltar ao Brasil. Já existiram algumas sondagens para ele. Ele tem dito que gostaria de ficar para jogar a Liga dos Campeões, que é o sonho dele, permanecer na Europa jogando o principal torneio. O prazo de inscrições na Liga dos Campeões se encerra em 2 de setembro. Ele tem até essa data para conseguir algum clube. É natural que ele opte por permanecer por lá, ainda que fique desempregado, até porque os 2 filhos jogam bola e jogam muito bem. Ele vai ser uma espécie de empresário para os atletas. Dedé, zagueiro que pertencia ao Atlético Paranaense, ainda não encontrou clube. Márcio Azevedo, lateral esquerdo, com passagens por Atlético Paranaense, entre outros clubes. Esses 3 jogadores são alguns dos disponíveis no mercado. Situação de meio-campistas. Alguns nomes bacanas, outros mais ou menos. William, que deixou o Corinthians, ainda não se reempregou. Deve fechar com o Fulham, da Inglaterra. Era alguém que poderia ser inscrito. Juan Mata, espanhol que já jogou no Manchester United, entre outros clubes. Está livre no mercado desde antes do fechamento da nossa janela. Tem também o Checa. Aí você vai falar, Checa? Sim, é um volante português que passou as últimas 6 temporadas no futebol francês. Ele defendia o Lille, o contrato acabou, está livre no mercado. Foi até especulado como possível reforço do Corinthians por indicação do Vitor Pereira. Léo Senna, jogador revelado no Goiás, esteve no Atlético Mineiro antes de se mudar para o Spezia. Teve seu contrato rescindido recentemente, ele queria se recuperar no São Paulo, ele teve um problema, uma complicação a partir da Covid e gostaria de se tratar no São Paulo, ainda não conseguiu o aval do tricolor, está à disposição no mercado. Tem também o Jadson, em fase final de carreira, praticamente pendurando as chuteiras, depois de passagens discretas por Londrina e Vitória. Não sei se caberia no seu time do coração. Use o espaço para comentários e opine. Antes, só para completar a lista de atacantes. Esse espetacular Cavani, o uruguaio ainda não encontrou um clube, deixou o Manchester United depois da última temporada, foi especulado na Real Sociedad, na Major League Soccer, entre outros clubes. Centroavante uruguaio, ao contrário do seu conterrâneo, Luizito Soares, segue desempregado. O mesmo vale para o Diego Costa, só que está desempregado há mais tempo, desde que rescindiu seu vínculo com o Galo em janeiro desse ano. Especulou-se que ele jogaria na Espanha, fecharia com um time pequeno de lá, o Raio Vallecano seria uma das alternativas até esse momento, absolutamente nada. Belotti, italiano, 28 anos de idade, esse é praticamente inviável no futebol brasileiro, é alguém com mercado no futebol europeu. Fernandinho, pertencia ao Guangzhou Evergrande, chegou a se naturalizar por lá, viveu bons momentos no futebol chinês, não atua há mais de um ano, atacante de lado de campo, jogador de velocidade. Luan, o menino maluquinho, e ele queria muito ter jogado no Atlético, não conseguiu, passou pelo Goiás, passagem para lá de discreta, segue disponível. E por último, Wellington Nem, também, reta final de carreira, mais para lá do que para cá, não me convence. Mas decidi sugerir para você, vai que cabe no seu time do coração, você usa o espaço para comentários e diga o que você pensa, beleza? A gente volta mais tarde a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!